Hollywood é um lugar onde os sonhos nascem em um único instante e podem desmoronar no próximo. Um lugar onde uma palavra errada, uma reação impulsiva ou uma decisão impensada é suficiente para destruir o trabalho de uma vida inteira. Muitos desses astros já estiveram sob os holofotes mais brilhantes, adorados por milhões, aclamados pela crítica, seguros em sua fama. Mas às vezes, basta um momento, um deslize, um escândalo para tudo ir por água abaixo. Hoje vamos te levar numa viagem por 7 casos chocantes em que atores mundialmente famosos perderam suas carreiras. Não lentamente, não em silêncio, mas por decisões que ecoaram como um trovão em Hollywood e deixaram o mundo sem palavras. Vamos mergulhar nas histórias daqueles astros que tocaram o céu e depois caíram mais fundo do que jamais imaginaram. 1. Will Smith, o tapa que abalou Hollywood. Will Smith foi por décadas a personificação do charme, do sucesso e de uma presença de tela irresistível. De Um Maluco no Pedaço a blockbusters como MIB, Homens de Preto e Independence Day, ele era o astro favorito da América, um homem que fazia as pessoas rirem, chorarem e se maravilharem. Ninguém teria imaginado que um único momento poderia abalar tudo isso. Mas foi exatamente o que aconteceu na noite da 90ª cerimônia do Oscar. Quando Chris Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, Will inicialmente riu com a plateia. Segundos depois, ele se levantou, subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Rock. Um momento que foi exibido repetidamente ao redor do mundo e fez o ar na sala congelar. De volta ao seu lugar, ele gritou furioso: "Keep my wife's name out of your mouth." Naquele instante, um capítulo inédito de sua carreira se transformou no surto mais infame da história do Oscar. Mais tarde, ele pediu desculpas em lágrimas, mas muitos notaram que o pedido de desculpas direto a Chris Rock só veio no dia seguinte. A academia confirmou logo depois que Smith havia sido convidado a se retirar, mas ele não foi. Uma semana depois, ele renunciou à academia e recebeu uma proibição de 10 anos de todos os eventos do Oscar. Projetos foram pausados ou cancelados, e o mundo zombava dele, enquanto os programas de auditório noturnos exploravam incessantemente seu comportamento inadequado. Nos anos seguintes, ele se retirou, tentou reencontrar sua integridade e se concentrou na família, espiritualidade e autorreflexão. Seu filme Emancipação foi bem recebido em 2022, mas a sombra daquela noite permanece. Mesmo que ele anuncie novos projetos e insinue um possível Bad Boys 5, o tapa sempre será uma parte indelével de seu legado. 2. Megan Fox, da Golden Girl, a renegada. Megan Fox já foi a personificação do termo It Girl, um rosto inesquecível, uma presença que eletrizava Hollywood. Com Transformers, ela se tornou uma superestrela global da noite para o dia em 2007. Revistas a disputavam, contratos de publicidade choviam sobre ela e por um momento parecia que sua carreira só poderia subir. Mas então veio a entrevista que destruiu tudo. Em 2009, Megan conversou com a revista Wonderland sobre suas experiências com o diretor Michael Bay. Em vez da resposta diplomática usual, ela o comparou a Napoleão e até mesmo a Hitler. Ela o descreveu como caótico, um pesadelo no set, mesmo admitindo que gostava dele pessoalmente. Essas palavras caíram como um raio. Bay estava disposto a perdoar, mas Steven Spielberg, produtor executivo, não reagiu com tanta calma. Por sua instrução, Megan foi removida de Transformers, o lado oculto da Lua. Membros da equipe se manifestaram publicamente acusando-a de ingratidão e retratando-a como uma diva. Em poucos dias, sua imagem brilhante se estilhaçou. Estúdios se afastaram, projetos desapareceram, a mídia a transformou em alvo, e de repente, a mulher que acabara de dominar Hollywood era uma pária. Por anos, ela se retirou, assumiu papéis menores e dedicou-se à família e aos seus 3 filhos. Somente no final dos anos 2010, ela começou a reaparecer lentamente, agora com uma voz que falava abertamente sobre misoginia, objetificação e os mecanismos que haviam acelerado sua queda. Com filmes como Morte Súbita ou Johnny and Clyde e seu relacionamento com Machine Gun Kelly, Megan encontrou um novo tipo de presença pública. Hoje ela parece mais confiante do que nunca. Não mais a It Girl de antigamente, mas uma mulher que recuperou sua história e detém seu próprio destino em Hollywood.
3. James Franco. A queda de um prodígio de Hollywood. James Franco foi por muito tempo considerado uma das estrelas mais versáteis e inteligentes de Hollywood. Um homem que parecia poder fazer tudo. Nomeações ao Oscar, blockbusters, projetos de arte, trabalhos de direção, aulas em universidades. Franco era o rosto de uma nova e moderna Hollywood. Charmoso, talentoso, imparável. Mas por trás de sua fachada brilhante algo fervia e acabou derrubando sua carreira. As primeiras rachaduras apareceram em 2014, quando surgiram capturas de tela em que ele flertava com uma fã de 17 anos. O incidente abalou sua imagem, mas o verdadeiro problema viria depois. Em 2018, logo após sua vitória no Globo de Ouro por Artista do Desastre, várias mulheres fizeram sérias acusações contra ele, incluindo ex-alunas de sua escola de atuação, que afirmaram que Franco abusou de seu poder e ultrapassou limites. As manchetes não pararam e Hollywood reagiu mais rápido do que muitos esperavam. Estúdios se distanciaram, projetos desapareceram e até mesmo seu amigo de longa data e parceiro criativo Seth Rogen declarou publicamente que não poderia mais trabalhar com Franco. A indústria que o havia celebrado fechou suas portas. Nos anos seguintes, James Franco se retirou amplamente da vida pública. Ele se dedicou a dar aulas, pintar e aceitou apenas papéis isolados em produções internacionais, longe do brilho e da dinâmica anteriores de sua carreira. Seu futuro permanece incerto. Franco não está oficialmente banido, mas seu retorno ao centro de Hollywood é questionável. Em uma era que exige prestação de contas e não ignora mais o abuso de poder, ele enfrenta o papel mais difícil de sua vida: provar que realmente entendeu o que o derrubou, e se ele pode se reerguer algum dia. 4. Shia LaBeouf. O gênio que se quebrou. Shia LaBeouf já foi a maior promessa de Hollywood. Um jovem astro cheio de energia, carisma e uma presença indomável, aclamado por muitos como o próximo Leonardo DiCaprio. Com papéis em Transformers ou Indiana Jones, seu futuro parecia traçado. Ele deveria se tornar um dos atores mais importantes de sua geração. Mas por trás da ascensão meteórica começou uma queda igualmente rápida. Repetidamente Shia se envolveu em brigas, foi preso bêbado e filmou ações de arte bizarras que deixaram mais perguntas do que respostas. Um de seus pontos baixos se tornou público quando ele acusou um policial negro de discriminá-lo por ser branco. O vídeo se espalhou rapidamente e marcou o momento em que Hollywood finalmente percebeu o quão imprevisível ele havia se tornado. Então, a maré pareceu virar por um breve período. Com Honey Boy e o Falcão Manteiga de Amendoim, ele celebrou um retorno impressionante, falando sobre traumas, autodestruição e a luta pela paz interior. O mundo queria acreditar em seu renascimento, mas em 2020 tudo desabou novamente. A musicista FKA Twigs entrou com um processo, acusando-o de grave violência física e emocional. Hollywood reagiu imediatamente. Estúdios cortaram laços, papéis planejados desapareceram, e rumores sobre grandes projetos, até mesmo possíveis ofertas da Marvel, evaporaram no ar. Hoje, Shia LaBeouf está em um estranho limbo. Ele se converteu ao catolicismo, fala abertamente sobre culpa, arrependimento e a esperança de cura. E, no entanto, a indústria permanece cautelosa. Talentoso demais para ignorá-lo, arriscado demais para confiar nele. Em uma indústria que valoriza a estabilidade e o controle acima de tudo, Shia permaneceu um fogo brilhante mas perigoso, um que se queima repetidamente. 5. Jennifer Grey. O nariz que mudou uma carreira inteira. No final dos anos 1980, Jennifer Grey era mais do que uma estrela. Ela era um símbolo. Dirty Dancing se tornou um terremoto cultural, e seu papel como Baby a transformou em um ícone da noite para o dia. Com seu charme natural, seus olhos expressivos e seu rosto inconfundível, ela era uma das jovens atrizes mais marcantes de Hollywood. Tudo indicava um grande futuro, mas então ela tomou uma decisão que mudou tudo. No início dos anos 1990, a pedido da família e de pessoas da indústria, ela fez uma cirurgia no nariz. Uma vez, depois uma segunda vez. E a segunda vez a mudou tanto que nem mesmo amigos próximos a reconheciam mais. Jennifer mais tarde chamou-o de o pior trabalho de nariz do mundo. Mas pior ainda, para Hollywood, ela de repente não era ninguém. Não mais a jovem conhecida de Dirty Dancing, mas um rosto estranho a quem não se podiam atribuir papéis.
Os estúdios hesitaram, os diretores de elenco a ignoraram, e a imprensa a transformou em um exemplo de advertência sobre como uma intervenção supostamente perfeita pode destruir tudo. Além dessa crise profissional, ela carregou por anos as graves consequências emocionais de um acidente de carro na Irlanda em 1987, apenas alguns dias antes da estreia de Dirty Dancing. Esse trauma também ofuscou sua vida e carreira por muito tempo, mas Jennifer Grey nunca desapareceu completamente. Nos anos 2010, ela voltou lentamente, atuou em séries como Red Oaks e Grey's Anatomy e até venceu o Dancing with the Stars em 2010. Mais tarde, ela publicou suas memórias e agora está trabalhando em uma sequência de Dirty Dancing, na qual está tanto na frente quanto atrás das câmeras. Hoje, Jennifer Grey recuperou sua história, não mais definida por um rosto perdido, mas por sua força, sua abertura e a coragem de se reerguer. 6. Cuba Gooding Jr. Do céu do Oscar à queda nos escândalos. Era 1997 quando Cuba Gooding Jr. subiu ao palco do Oscar segurando a estatueta dourada e com seu lendário grito, "Show me the money", levou a plateia a um mar de ovações. Aquele momento parecia o início de uma carreira brilhante e duradoura, e de fato, seguiram-se grandes sucessos como Homens de Honra e Meu Nome é Rádio, filmes que confirmaram seu talento e consolidaram sua popularidade. Mas décadas depois, seu nome não seria mais sinônimo de triunfo, mas de escândalo. Em 2019, uma mulher o acusou de tê-la tocado indevidamente em um bar em Nova York. As investigações levaram à sua prisão, e isso foi apenas o começo. Mais e mais mulheres se manifestaram, acusando-o de agressões semelhantes. As acusações se acumularam, e a cada novo caso, sua reputação caía mais fundo. O homem que antes era celebrado por seus papéis calorosos e comoventes, agora aparecia nas manchetes como alguém em quem não se podia mais confiar. Em 2022, ele fechou um acordo com a promotoria. Confessou uma acusação de toque não autorizado, evitando assim uma pena de prisão, mas teve que se comprometer a fazer aconselhamento e provar boa conduta por um longo período. Essa decisão revoltou muitas de suas acusadoras, que sentiram que a sentença branda não as levou a sério. Desde então, Cuba Gooding Jr. vive em grande parte na sombra. Ele ocasionalmente aparece em projetos independentes menores, mas o homem que antes era um símbolo radiante de otimismo, permanece como um alerta de quão rápido a fama pode desmoronar quando o comportamento pessoal inadequado ofusca o talento. 7. Armie Hammer. Do queridinho de Hollywood ao símbolo de uma queda sem precedentes, Armie Hammer foi por muito tempo o epítome do perfeito galã de Hollywood, alto, carismático, bonito, e com papéis como Em a Rede Social ou Me Chame pelo Seu Nome, seu caminho parecia levar diretamente à lista A absoluta. Ele tinha tudo o que se precisa para uma carreira brilhante: talento, presença e uma reputação que dificilmente poderia ser mais luminosa. Mas no início de 2021, sua imagem desmoronou com uma velocidade rara até mesmo em Hollywood. Supostas mensagens privadas surgiram na internet, nas quais Hammer expressava fantasias sexuais violentas, algumas tão extremas que imediatamente desencadearam indignação mundial. Ele refutou tudo como mentiras maliciosas, mas a situação escalou quando várias mulheres se manifestaram publicamente e fizeram suas próprias acusações de manipulação, abuso emocional e transgressão de limites que refletiam os padrões descritos nas mensagens. Em poucas semanas, Hammer perdeu todos os filmes, todos os papéis, todos os projetos. Sua agência o abandonou, estúdios se distanciaram sem hesitação, e o nome, Armie Hammer, tornou-se sinônimo de uma das quedas de carreira mais espetaculares da indústria cinematográfica moderna. O caso se tornou tão grande que o Discovery Plus lançou uma série documental inteira, House of Hammer, que não apenas iluminou as acusações, mas também capítulos obscuros da história de sua influente família. Até 2022 vazou a notícia de que Hammer estava vivendo nas Ilhas Cayman e tentando ganhar a vida vendendo timeshares, um contraste drástico com sua vida anterior como um celebrado astro de Hollywood. Desde então, ele tem se mantido amplamente afastado do público. Se ele poderá retornar algum dia, permanece mais do que questionável, pois seu nome agora está indelével por uma queda como raramente vista antes em Hollywood. No final desta jornada pelas quedas mais dolorosas de Hollywood, uma verdade permanece:
A fama é um bem frágil. Ela pode ser construída ao longo de anos, com trabalho duro, talento e dedicação. E, no entanto, basta um único momento, uma frase impensada, uma decisão errada, para derrubar tudo. Essas 7 histórias não mostram apenas o fracasso de pessoas famosas, mas também refletem a dinâmica implacável de um sistema que celebra heróis, mas pune os erros sem piedade. Algumas dessas estrelas hoje lutam para reorganizar suas vidas. Outras buscam consolo no silêncio, longe das câmeras. Algumas tentam um retorno, outras já desistiram há muito tempo, e ainda outras esperam ter a chance de reescrever sua história um dia. Mas uma coisa as une: a queda as moldou. Ela lhes mostrou quem são sem os holofotes, e se são fortes o suficiente para viver com suas sombras. Talvez nisso resida a maior lição. Não é o glamour que faz uma pessoa, mas a maneira como ela lida com sua própria ruína. Hollywood raramente esquece, mas às vezes perdoa, e às vezes apenas espera para ver se aqueles que caíram encontram a coragem de se reerguer.